Bom dia, gente. Tudo bom? Antes de começar a fala, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores dos últimos 46 e especialmente ao 47º MIEP, para que esse evento possa ser luz não só ao estado da Paraíba, mas a todo o Brasil e ao movimento espírita. Queria agradecer muito. Alguns conhecem a Dona Santana? Dona Santana, quando a gente tem um amigo que assim, nossa amizade, nosso amor é tão grande que a gente não quer mais chamar de amigo, que eu então comecei a chamar ela de nona, de vó, a minha avó Santana. Então eu queria agradecer a ela por todo o apoio, por estarmos aqui hoje e convidar todo mundo. Eu sei que muitos já conhecem a Fraternidade Sem Fronteiras, mas só para a gente ter dimensão do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, vou contar uma experiência pessoal. No mês de agosto, nós estivemos em uma caravana a Moçambique, e nessa caravana nós decidimos que queríamos fazer algo mais do que apenas visitar. A gente queria deixar literalmente obras lá. Obras nos nossos corações, de todos assistidos e aqueles que foram, estávamos repletos. Mas a gente queria algo que pudesse ser visto. Então a gente falou, vamos fazer um refeitório na aldeia 7 de abril? É uma aldeia onde assiste 1.200 crianças por dia aproximadamente. E lá as crianças comiam no sol, na chuva, não tinham um refeitório. Eu falei, vamos fazer um refeitório? Todos nos organizamos, começamos esse movimento e em 60 dias a gente tinha os fundos. E alguém precisava ir para lá construir o refeitório. Eu me propus a ir e durante essa construção eu estava sentado um dia aguardando chegar um dos empreiteiros e eu vi umas crianças conversando, cheguei próximo a elas, tinha um menino de nome Bernardo, muito inteligente, falando português fluente, que muitos falam apenas o dialeto, xangana, e começamos a conversar, e eu falei, sobre o que vocês estão falando? Ah, sobre a escola. Ah, que todos nós estudamos, menos ele. Eu falei, e como chama ele? Ele falou, José Carlos. Eu falei, José Carlos? Eu falei, por que ele não estuda? Aí ele falou, por que você não estuda? Ele começou a traduzir. Ele falou, porque eu sou pastor. Falei, pastor do quê? Ele, eu sou pastor de gado, eu pasto gado. E como eu trabalho, eu não tenho tempo de estudar. Eu só tenho livre os finais de semana. Falei, mas e seus pais? Não tenho pais, né? Minha mãe desapareceu, meu pai desapareceu. Falei, mas você não tem ninguém? Falei, eu tenho a minha avó. Falei, podemos ir até a casa da sua avó? Falei, mas minha avó foi para a África do Sul trabalhar. Falei, mas você não tem ninguém? Falei, não, eu moro na casa do meu patrão. Falei, mas qual é o seu salário? Falei, eu ganho, traduzindo para o nosso dinheiro, convertendo, R$40 por mês. Falei, o que você faz com o dinheiro? Não, aqui agora eu estou recebendo em comida, então eu não estou recebendo dinheiro. Falei, não, vamos até a sua casa então. E a gente foi andando, lá são todos muito pacíficos. Cheguei na casa dele, falei na casa que ele estava. No caminho ele falou, aqui mora uma tia minha. Falei, não, vamos na sua tia. Perguntei para a tia, e o tio? Ele está trabalhando. Falei, mas não tem ninguém? Ela confirmou toda aquela história. Falei, eu queria conversar com toda a família. Amanhã a gente pode marcar 7 horas da manhã? Eu estava indo embora no dia seguinte. Falei, vou marcar às 7 horas da manhã, daqui eu vou direto. Chegamos às 7 horas da manhã na casa dele, toda a família reunida, confirmamos aquela história. E aí eu falei, olha, isso que está acontecendo com essa criança é um crime. Se a gente comunicar ao Estado, isso é escravidão infantil. Falei, vocês têm quantos filhos aqui? Eles 11. Falei, então nós não teremos mais um órfão, nós teremos 12. Porque vocês também não estarão com seus filhos. E eles então falaram, não, a gente quer ajudar eles. Eu falei, se vocês não estivessem aqui e eu viesse
pelos seus 12 filhos, vocês me agradeceriam. Falei, eu estou aqui para ajudar o José Carlos. Pedi os documentos dele, comunicamos a direção da escola local, que tem o poder de fiscalização em Moçambique, e o José Carlos hoje é um dos assistidos, com 7 anos de idade, ele é um dos assistidos da Fraternidade Sem Fronteiras. Esse nosso refeitório está dando, dentro de um ano, cerca de 400 mil refeições. Esse é um de 30 centros de acolhimento. Essa é uma história de mais de 15 mil assistidos. Então, às vezes a gente pensa em Fraternidade Sem Fronteiras e fala, é aquele pessoal que vai para a África. Mas a gente não tem dimensão do tamanho do trabalho espiritual e o trabalho que se faz com esses espíritos. Que quando me perguntam, Álvaro, você é espírita? Quem são esses espíritos? Eu digo, eles são os missionários da nossa consciência. São aqueles que encarnaram essas condições para que nós pudéssemos, a partir do choque que a gente ter, aprender a amar um pouquinho mais. Então, deixar o convite a vocês para conhecerem o stand. Quem já conhece, nós teremos um evento no dia 17, 18 e 19, lá em São Paulo, no IMB. Eu estarei lá falando, junto com o Divaldo Franco, irmã Aila e Monja Cohen, na abertura do evento, em um diálogo interreligioso. Então, convidar todos vocês, tá bom? Então, o nosso tema de hoje, de Moisés a Kardec, é um tema longo. E se alguém boiar no assunto, o seu assento é flutuante. Eu confirmei. O assunto é um tanto quanto complexo, filosófico, mas nós tentaremos simplificar ao máximo. Para falar de Moisés, para falar de toda a trajetória religiosa da humanidade, nós necessitamos recorrer a um repositório de conhecimentos secretos, segundo Emmanuel. Emmanuel, que será um companheiro do início até o fim de nosso seminário. Mas quando nós falamos Velho Testamento, para alguns espíritas já dá um nó na cabeça. Porque nós sabemos o que é, mas não exatamente. O que é o Velho Testamento? Em hebraico, Tanar, Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, Pentateuco de Moisés. Neviim, profetas, Jonas, Samuel, Isaías, Ketuvim, escritos, Salmos, Crônicas, Provérbios, esses 39 livros, o conjunto de 39 livros, perfaz o que nós chamamos de Velho Testamento. E Emmanuel, ele nos diz assim, o Velho Testamento é repleto de palavras enigmáticas e simbólicas. Nós não estamos no Ocidente muito habituados a lidar com símbolos. E a falta da compreensão dos símbolos tem trazido por milênios, 3 milênios, incompreensões ao Velho Testamento. Muitos de nós olhamos o Velho Testamento e pensamos assim, mas esse livro é repleto de sangue, esses livros são repletos de agressividade. Mas Emmanuel nos diz que na coordenação de todos esses trabalhos está o Cristo. Então, se nós encontramos agressividade, uma complexidade ininteligível, é perfeito, como nos diz Emmanuel, mas se nós descompreendemos e enxergamos a agressividade, o problema está em nós, pois uma mensagem do Cristo não assim o teria. Emmanuel nos diz que as palavras são de alta complexidade espiritual e filosófica. Eu estudei alguns anos em Israel, e em Israel, às vezes, antes de adentrarmos algum estudo, nós passávamos horas entendendo uma única palavra. Quando traduzimos, obviamente, perdemos esse sentido filosófico. Emmanuel vem nos trazer algumas perguntas no livro O Consolador, que agora será importante. Nós estamos primeiro fazendo um alicerce
para depois adentrarmos mais a fundo no texto, Emmanuel recebe algumas perguntas no livro O Consolador. E então é perguntado a ele, os 5 livros da Bíblia, primeiros, o Pentateuco de Moisés, encerra a evolução do pensamento bíblico? Não, obviamente não. Mas Emmanuel também nos diz, se esse é o princípio, e o intuito da doutrina espírita é criar pensadores da nova era cristã, como nós podemos compreender a fundo as próprias reflexões do Livro dos Espíritos, das obras básicas, se nós não entendemos o desenvolvimento até lá alcançarmos? Ele nos diz que a par, lado a lado, do Novo Testamento, nós encontramos o Velho Testamento. E ele nos diz que dentro da primeira revelação, nós encontramos em estado de germen todo o Evangelho. E eu diria mais, toda a doutrina dos Espíritos. Em estado de germen, em estado de semente. Eu, um ignorante sobre agricultura, não sei diferenciar nenhum pé de soja de uma mangueira. Mas alguém que assim se especializa é capaz de dizer, dentro de uma semente, os belos frutos que dali nascerão. Então, Emmanuel continua. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram inspirados pelo Cristo? E ele nos diz, então, que nos textos sagrados, fontes divinas do cristianismo. O cristianismo, já não temos mais dúvida disso, eu espero, nasceu da primeira revelação. E as previsões e predições se efetuaram sobre a ação direta, o próprio Cristo inspirando seus profetas. Só Ele poderia saber e conhecer o bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados. Quando nós observamos a antiguidade, as principais raças adâmicas, então nós falamos dos hindus, dos egípcios, dos gregos, dos árias e dos judeus. Os gregos estão dentro dos árias, os romanos, descendentes dos árias, e o povo judeu, nós encontramos uma característica comum a todos. E Emmanuel vem nos dizer que isso vem no processo de reminiscências. Para nós, reminiscências apenas lembranças. Para Emmanuel, o sentido filosófico e platônico da palavra, verdades trazidas de outras reencarnações. Essas reminiscências, essas similaridades dentre todos os povos, por exemplo, quando observamos os egípcios, nós encontramos como símbolo as grandes pirâmides, repositórios de sabedoria segundo Emmanuel. Nós encontramos grandes monumentos que até os dias de hoje são enigmas para nós. Nós encontramos quando, por exemplo, nos deparamos com os hindus, no Vale do Indo, entre o Paquistão e a Índia, cidades tão grandiosas escavadas com mais de 5.000 anos quanto as do Egito Antigo. Nós encontramos em Roma, na Grécia, tantos templos esculpidos no mármore que deslumbram centenas, milhões de turistas por ano. Mas quando nós olhamos o povo judeu, quais são seus monumentos? 10 segundos para alguém responder. Não tem nenhum monumento. O próprio segundo templo, o templo onde Jesus tantas vezes recorreu, foi reformado por Herodes. Então Emmanuel nos diz que as inteligências do povo judeu formam monumentos arquitetônicos textuais. A inteligência é aplicada nos textos, mas esses textos não são passados de pai para filho.
são passados de grandes mestres para os seus melhores discípulos. Dessa forma, esse repositório de conhecimento enigmático, esfingético, ele se perde para tantos de nós. Mas essas interpretações, das quais nos lembra Paulo, buscar o Espírito e não a letra, se tornou tão dificultosa. Mas nós estamos em um seminário, em um congresso espírita. Por que é que nós estamos falando de Velho Testamento? Segundo Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós pudéssemos então trabalhar no que Emmanuel vem dizer, num processo de arqueologia textual, nós deveríamos recorrer à doutrina dos Espíritos. Kardec escreve para nós que muitos dos textos da antiguidade, textos bíblicos, estes textos são incompreensíveis, nós entendemos o porquê, por falta da chave. Antigamente, aquilo que era única e exclusivamente passado de mestres a discípulos, a nós foi dado pela doutrina dos Espíritos, como Kardec vem dizer, como uma chave. E essa chave, a doutrina espírita, ao mesmo tempo que rasga horizontes para um novo amanhã, lança luz não menos viva para os textos bíblicos enigmáticos. Isso significa que todos aqueles, segundo as palavras de Kardec, que nos debruçarmos seriamente sobre os estudos aos textos bíblicos antigos, nós encontraremos nele razão e vida e luz forte para os nossos espíritos. Mas Kardec ainda ele é o mais preciso. Ele diz, assim como muitos já têm realizado, no futuro, todos, não só esse auditório, o outro também. O Congresso de Goiânia, que acontece ao mesmo tempo, também. E assim toda a humanidade, todos reconhecerão e enxergarão essas escrituras sobre a luz da doutrina dos Espíritos. Mas, na Revista Espírita de 1868, Kardec traz uma análise de o ensaio psicológico da doutrina antiga dos Hebreus. E quem escreve, a quem Kardec escreve e recomenda, é Henry Stake, que ele escreveu um livro, O Espiritismo na Bíblia. E ele diz que aquele trabalho no futuro seria desenvolvido e seria compreendido com mais profundidade. Então esse é o motivo pelo qual nós estamos trazendo o Velho Testamento como um todo. Mas, para nós compreendermos Moisés, nós necessitamos começar essa jornada, essa viagem, pelo primeiro de todos os hebreus. Alguém sabe quem foi? Abraão. Alguns acham que foi Moisés, né? Abraão. Então nós retornamos a 3.800 anos atrás, aproximadamente, na antiga Mesopotâmia, os antigos sumérios, na Babilônia antiga, existia um rei de nome Nimrod. Nimrod possuía muitos astrólogos. Um dia eles viram no céu uma estrela que brilhava muito forte. E os astrólogos alertaram a Nimrod que estava nascendo um garoto, um menino, que esse menino colocaria em risco o seu reinado, pois ele trazia a fé em Deus. O próprio rei era uma representação divina. Assim, rei Nimrod mandou com que fosse assassinado todos os meninos da Babilônia. O pai de Abraão era assistente do rei Nimrod. E ele, então, manda esconder o seu filho em uma caverna. Abraão cresce naquela caverna, mas ele era diferente de todos os outros meninos. Ele observava a natureza e refletia. Quem organiza, quem sintetiza toda a natureza?
Ele olhou para o sol e ele pensou: o sol traz vida e organiza o mundo. Talvez Deus seja o sol. Mas em toda noite, para onde ia Deus? Será que seria a lua? Será que Deus era a representação da lua? E ele imaginou então que Deus deveria ter não um formato visível à natureza, mas deveria ser aquele que orquestra toda a natureza em uma sinfonia de amor. Assim, ele iria crescer e retornar à cidade de Ur, onde ele nascera, e lá seu pai tinha uma lojinha de ídolos. Nessa lojinha de ídolos, um dia, seu pai, diz que faria uma viagem e pede para ele então cuidar, zelar daqueles ídolos, entregar as oferendas, mas ele já tinha uma compreensão diferente. Quando seu pai vai embora, em uma parábola de encenação, como nós vemos a primeira parábola de encenação, onde existe um caráter profético, onde nós vemos a recorrência disso na expulsão dos vendilhões do templo, na passagem da figueira estéril, e muitos de nós achamos que Jesus colocou agressividade, mas essa é uma tradição do povo judeu. Quando se quer chocar em uma profecia, fazia-se uma encenação. Então Abraão quebra todos os ídolos da loja de seu pai, todos. Alguns dizem um machado, alguns dizem um bastão, mas ele usa aquilo que ele coloca, aquilo que ele quebra, o objeto, ele coloca em um pedestal de um ídolo. Quando seu pai chega, ele olha e diz: mas meu filho, quem foi que fez isso? Ele aponta o ídolo e ele diz: este. Mas este é um ser inanimado? Como é possível? Como é possível um pedaço de pau, um machado, fazer tudo isso nessa loja? Então ele questiona: se você não acredita que ele é capaz de destruir os outros ídolos, como ele poderia criar céus e terra? Abraão, obviamente, um rebelde ao seu tempo, seria perseguido pelo rei Nimrod. Mas essa ideia que vai fundamentar, não apenas, como veremos um pouco mais à frente, o judaísmo, a primeira revelação, a segunda revelação, mas nós veremos como ela é presente em Kardec. Moisés iria psicografar, segundo nos diz Chico, no Pinga Fogo, quando ele diz que os 10 mandamentos, se não seriam uma psicografia de Moisés, se ele não seria um médium, uma das primeiras psicografias da humanidade, Moisés registraria isso no livro de Gênesis, nos seus primeiros versículos, que para que nós possamos entender, eu primeiro farei a leitura em hebraico e depois em português. Quando eu morava em Israel, nós costumávamos sair nas tardes de sábado para distribuir balas às crianças. E nós então pedimos para as crianças repetir. Não vou pedir para vocês, e também não vou dar bala, mas é para que nós possamos entender o que foi dito por Emmanuel, que são poesias, têm um caráter poético eterno. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu ve'ahu ve'ahoshech al penei tocham, ve'aruach Elohim merachefet al penei hamayim, vayomer Elohim yehi or, vayehi or, vayer Elohim et haor ki tov, vayibdel Elohim ben haor uven hahoshech, vayekra Elohim la'or yom ve'lahoshech kara laila yom echad. Obrigado, gente. Acabou o seminário. No princípio, criou Deus céus e terra. A terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas. Mas o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície da água. E Deus disse: haja luz, e fez-se a luz. Deus
viu que a luz era boa, e Deus dividiu entre a luz e a escuridão. Deus chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Era tarde, era manhã, dia 1. Então, agora cada um dos versículos. No princípio criou Deus céus e a terra. Se Deus criou o princípio, criou céus, não está escrito céu no singular, mas céus e terra, aquilo que os nossos olhos enxergam, e todo o universo, aquilo que se expande, que extrapola o céu visível aos nossos olhos. Está sendo dito, Deus criou o universo, e ele se encontra antes do princípio. Kardec faria o questionamento: o que é Deus? Inteligência suprema. Pois ele se encontra antes do princípio, e todo o universo é coordenado, é criado a partir de sua inteligência. Causa primária, porque Deus se encontra antes de todo o princípio. Mas, então nós poderíamos pensar, seria Deus infinito? Tem algum professor de matemática aqui? Não, né? Quantos números tem entre 1 e 2? 1, 1,001, 00001, 0000001, 0000001, entre 1 e 2. Mas quantos números tem entre 2 e 3? O mesmo infinito. Mas quantos números tem entre 1 e 3? Um infinito menor, outro infinito do mesmo tamanho e um infinito maior. Então a gente pode dizer que Deus é infinito? Segunda pergunta do livro dos Espíritos. O que se deve entender por infinito? O que se deve entender por infinito? O que não tem começo, o que não tem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, infinito menor, infinito maior. Eu posso dizer que Deus é infinito? Pergunta número 3 do livro dos Espíritos. Definição incompleta. Muito difícil, gente. Essa é a filosofia por detrás das perguntas de Kardec. Para sermos pensadores da nova era cristã, como diz Emmanuel, é necessário compreendermos a filosofia e não decorar perguntas e respostas. De onde é que sai essas grandes interrogações de Kardec? Porque Jean-Jacques Rousseau diria: questionar é uma arte para os mestres. E Kardec, o maior dos mestres dos nossos últimos séculos, ele era um grande mestre. Ele compreendia a filosofia e por isso sabia o questionamento a ser realizado. Mas nós conseguimos então compreender algumas coisas mais. Se Deus criou o princípio, o tempo foi criado por Deus. Mas se Deus criou o princípio, a matéria foi criada por Deus. E se Deus, ele não é propriamente infinito, ele precisa de um termo filosófico que seja adequado. Então nós podemos dizer que Deus é eterno, porque ele se encontra a partir da infinitude. Diria um grande rabino que Deus começa onde o infinito termina. Nós podemos dizer que Deus é imutável, pois o universo está em constante progresso, princípio inteligente, todo o universo está em constante progresso. Mas Deus, por se encontrar antes do princípio, ele necessariamente é imutável? Nós podemos então dizer que ele é imaterial, pois ele criou a matéria? Nós podemos então dizer que todos os poderes, que todas as forças do universo foram criadas por ele? E que não existe nenhuma maior do que ele?
Podemos então dizer que ele é onipotente? Podemos dizer que se não fosse pela sua vontade, nada existiria? Então ele é soberanamente bom? E pelo livre-arbítrio ele é soberanamente justo? E se ele se encontra antes do princípio, se tivesse, entre aspas, alguém antes dele, esse seria Deus e não ele? Então ele é único? Então nós compreendemos aqui a pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, o comentário de Kardec. E esse conhecimento, segundo Kardec no livro O Espiritismo na sua mais simples expressão, seria o seu guia para toda a doutrina dos Espíritos. Pois todas as vezes que chegava uma comunicação de algum Espírito, ele então analisava e observava se aquela comunicação feria algum dos atributos divinos. Se assim ferisse algum dos atributos divinos, ele descartava. Se então nós encontrarmos alguma interpretação do Velho Testamento, do Novo Testamento, uma comunicação mediúnica que fira algum desses atributos, ele não pode partir de alguém, de um missionário, de alguém que esteja em comunhão com as leis divinas. Compreendemos? Muito difícil? Mas Bereshit bara, no princípio criou. Em português criou. Bara é uma palavra que ela não é repetida, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, nenhuma vez no Pentateuco de Moisés. É uma criação única, exclusiva, proveniente de Deus. Fluido cósmico universal. É esculpido a partir da vontade ou do fluido de pensamento divino. Mas quando nós pensamos em fluido de pensamento divino, em fluido cósmico universal, a primeira ideia que nos vem à cabeça é matéria primária. Mas esse é primário. Isso é para evangelização infantil. Nós temos que acompanhar aqui que toda a criação divina, ela é pautada na inteligência de Deus. E por estar pautada na inteligência de Deus, em sua criação, no seu fluido de pensamento, mesmo que não haja matéria, existe manifestação de todas as leis divinas. Um engenheiro vai construir esse espaço, ele constrói parede aqui, e esse espaço, entre aspas, vazio, se encontra igualmente no seu projeto, mesmo que não seja visível aos nossos olhos. É um espaço, mas isso saiu da cabeça do engenheiro. Nós podemos medir o autor pelo tamanho de sua obra. Então, Deus, nós conseguimos refletir um pouco sobre ele a partir de sua criação, o universo. Mas assim é escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim. Et, em hebraico, no princípio, criou Deus e céus e terra. Mas por que esse e? Será que Moisés não sabia hebraico? Por que esse e? Aleph Taf, a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Alfa e o ômega. Todo do princípio ao fim. Segundo versículo. Ve'aretz haitá tohu, ve'ahu ve'ahosher al penei toham. E a terra era sem forma e vazia, com a escuridão sobre a profundeza, sobre as faces da profundeza. E a gente fala, nossa, mas esse versículo, nossa, nada a ver. Então vamos, pergunta 43 do Livro dos Espíritos. Quando começou a terra a ser povoada? No começo tudo era um caos. Como que estava escrito lá? No começo era sem forma e vazia, com escuridão. E os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, tudo foi tomando o seu lugar e apareceram esses seres vivos, apropriado ao estado do globo. Nós encontramos aqui as mesmas palavras, mas um escrito de forma poética por Moisés. E pelos espíritos superiores, aqui de uma forma mais racional, mais acessível a todos nós. E depois, pouco a pouco, a gente pode dizer assim, simbolicamente, símbolos, em 7 dias.
ou melhor, em 6 dias, gradativamente, tudo vai tomando uma forma. Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior, Vayer Elohim et haor kitov, Vaedel ben Elohim haor uven haosher. E Deus disse, haja a luz. E Deus viu que a luz era boa, e dividiu entre a luz e a escuridão. Pergunta 38 do livro dos Espíritos. E Deus disse, haja luz. É compreensível? Sim ou não? Sim? Pois os Espíritos nos dizem, na pergunta 38 do livro dos Espíritos. Como criou Deus o universo? Para servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Mas nada caracteriza melhor a vontade do Onipotente do que as mais belas palavras do livro Gênesis. Deus disse, faça-se a luz. Mas Deus viu que a luz era boa. Mas se Deus é soberanamente bom, justo, inteligência suprema, poderia existir alguma criação que parte de Deus que não seja boa? Obviamente não. Mas por que então é escrito, e Deus viu que a luz era boa? Porque aqui é instituída, como nós dissemos, é representado todas as leis divinas. Todas as leis naturais, todas as leis divinas, elas são caracterizadas pela luz metafísica, não a luz física. E dividir-se, separar a luz da escuridão, é a instituição de uma dessas leis, o livre-arbítrio. Porque posso eu escolher me aproximar da boa luz ou me afastar da luz. Mas o que é a escuridão? A ausência de luz. O que é o frio? A ausência de calor. E Kardec vai nos dizer o que é o mal? A ausência de bem. Afastar-se das leis divinas. Está dando para compreender? É um pouco filosófico, né? A gente não está muito acostumado com filosofia. Mas dá para entender? Mas depois então, tem esse versículo, essa parte desse mesmo versículo, fez-se a noite, fez-se o dia, dia 1. Fez-se a noite, fez-se o dia? Agora aqui é noite ou é dia? É dia. Mas a noite e o dia foram feitos juntos? Eu só estou vendo o dia. De noite eu só vejo noite. Qual é a ideia? Qual é a representação disso? Tem algum terraplanista? Desculpa se tiver aqui. Mas a representação é clara. Enquanto em um hemisfério da Terra é dia, no outro é noite. Ah, Álvaro, mas você está falando isso agora no ano de 2020? Não. Isso se encontra no Talmud Yerushalmi com mais de 2000 anos. Isso se encontra no Sefer Zohar, o livro da Kabbalah, também com mais de 2000 anos. Esse conhecimento iria levar no século 11, 12 e 13, para a Península Ibérica, aquilo que ia caracterizar os principais fundamentos para que Dom Henrique de Sagres, descrito no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ministro das Relações Sociológicas do Orbe, que encarnaria para então dar início às grandes navegações, para que hoje nós pudéssemos estar reunidos no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi trazido por aqueles grandes rabinos, revivido nos séculos 11, 12, principalmente por Rav Moshe ben Maimônides e Rav Ibn Ezra. Então, nós vemos aqui um germen de algo que a gente está acostumado a repetir, mas que nós dividimos no decorrer da história da humanidade. Ciência, filosofia e religião, em um único versículo. Assim, Abraão, retomando a ele, o pensamento de Abraão geraria a Moisés esses alicerces. E como nós vimos, a todo o cristianismo e a doutrina dos espíritos. Abraão, então, que teria que fugir de Ur, ele foge, ele desce para Canaã, para a atual terra de Israel. Mas Deus lhe faz uma promessa: olhe para as estrelas do céu, veja se podes contá-las, assim serão seus filhos. Farei de ti muitas nações, e todas as nações do mundo serão abençoadas por ti.
Abraão, ele é caracterizado dentro do Velho Testamento por sua extrema bondade. Abraão, nesse momento do qual narramos a história, infelizmente não dá tempo de narrarmos toda a história de Abraão, ele se encontraria aos 99 anos de idade. E aos 99 anos de idade, ele se encontrava na planície de Mamré. Já havia escrito uma história, daria todos os fundamentos, todas as condições para que o monoteísmo pudesse então se frutificar para a humanidade. Ele se encontrava sentado na porta de sua tenda e no dia mais quente do ano, simbolicamente, ele estava sentado à porta de sua casa, que assim como as pirâmides do Egito, que possuem face para norte, sul, leste, oeste, sua casa possuía portas para norte, sul, leste, oeste, deixando uma mensagem para todos aqueles que desejassem ser abençoados pelas bênçãos de Abraão, que não importa da onde você vem, não importa qual era a sua direção, quando você chega à casa de Abraão, você entrará pelas portas da frente. E Abraão tinha acabado de realizar uma cirurgia, a circuncisão. A circuncisão que, se nós nos recordarmos, no livro Paulo e Estevão existe uma discussão entre Paulo e Tiago na casa do caminho, se os cristãos deveriam então realizar a circuncisão ou não. Paulo defendia que não. Tiago defendia que sim. E então Simão Pedro, naquele momento, olha, ele vê o símbolo da cruz, enxerga como uma balança e pede para alguém ler uma página do Evangelho. Mas por que estamos falando da circuncisão? Porque a gente acha que é só uma discussão antiga, né, para Paulo e Tiago, mas muitos de nós ainda estamos discutindo a circuncisão, sobre outros nomes, dentro do centro espírita. Para ser evangelizador tem que ser pedagogo ou não? Para participar desse trabalho, tem que ter feito o curso A? Você tem que estar no trabalho A, B, C, D, E, F? Apenas aspectos exteriores. Quando Chico foi questionado se deveria ou não obter, então, curso de pedagogia para ser evangelizador infantil, ele disse a resposta: apenas amor, amar as crianças. Então, para realizar as tarefas A, B, C ou D, amor, instrução, esforço, sim, é necessário. Mas, quando nós colocamos regras, como a que tentava ser estabelecida por Tiago, rígidas, nós esquecemos a essência, que é amar. Então, Abraão tinha acabado de realizar essa cirurgia, e ele faz uma prece a Deus, e ele pede: Senhor, que não passe o dia de hoje sem que eu possa servir. Quando ele levanta seus olhos, ele vê 3 homens que vinham em sua direção. Ele imediatamente diz: não passem por mim, sem que eu vos dê água de beber, sem que eu lave seus pés. Eles aceitam adentrar a casa de Abraão. Ele diz à sua esposa Sara, prepare 3 porções com a farinha mais fina. E ele sacrifica um bezerro tenro. Ele dá o que havia de melhor em seu lar. Mas aqueles 3 homens, que seriam depois reconhecidos como anjos, partiriam para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão questionara Deus quando disse que aqueles eram anjos. Mas como pode ser que será destruída Sodoma e Gomorra? E Deus lhe diz: lá é uma cidade de perversos. A perversidade dessas cidades está contaminando todo o mundo. Mas ele diz a Abraão: e se lá tiverem 50 justos? Não tem. Deus responde. 45 justos? Não tem. 40, 35. Acho que Abraão vai ficando assim, aflito. 25, 20, 15, 10. E Deus diz: não tem.
aqueles homens seriam recebidos por Lote, o sobrinho de Abraão, que faria a mesma coisa, receberia eles, lavando seus pés, dando água de beber e preparando, mais uma vez o texto diz, pães, tortas, não fermentados, matzot em hebraico, tortas. Mas algumas reflexões sobre essa passagem. Primeiro, se Abraão era um homem tão bom, por que é que ele intervém por aqueles de Sodoma e Gomorra? Os perversos. Se quando foi dito, seu povo, seus filhos serão escravos em terra estrangeira por 400 anos, ele nada diz a Deus. Se ele era um homem tão bom, é porque Abraão veio para os esquecidos do mundo, para os perversos, para aqueles que não tinham quem olhassem por eles. A gente entende um pouquinho o germe do Evangelho, nascendo de Abraão. Mas, por que então é dado pães ázimo? Por que escrever esses pães? Quando o povo judeu saiu do Egito, está escrito que eles levaram pães ázimo, matzot. Eles levaram pães que não tinham fermento. Qual é a representação do fermento? Não sejais como o fermento dos fariseus. É a representação do orgulho, o simbolismo do orgulho. Você coloca em um pouquinho de farinha, fermento, e aquele pouquinho de farinha toma uma proporção aos nossos olhos muito maior do que realmente é. Então ele está dizendo, antes de que o seu povo fosse escravo no Egito, nós compreendemos que a escravidão narrada, que será narrada no livro de Êxodos, que nós falaremos sobre ela, não é a escravidão física, mas sim a escravidão do espírito. É a escravidão do homem para com suas paixões. Mas aí também está. Qual é a resposta para a liberdade do espírito? Servir. Jesus, na última ceia, ele estava comemorando a Páscoa judaica. Ele comia o mesmo pão ázimo. Ele, então, recorre aos mesmos costumes que foram iniciados por Abraão. Ele lava os pés de todos os seus apóstolos. E ele serve a cada um deles. Mas por que Jesus deixa claro sobre não realizar julgamentos? Abraão, quando se encontrava nessa passagem, ele não questiona se aqueles homens eram judeus, eram assírios, sumérios. Ele apenas enxerga Deus dentro desses homens. Enxerga Deus? Por quê? Porque quando nós falamos, Vaiomer Elohim, e Deus disse, haja luz. E Deus disse, separem-se as águas de cima das águas de baixo. E Deus disse, façam-se a vida nas águas. E Deus disse, façam-se os vegetais. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. São repetidos 8 vezes antes da criação do homem, Vaiomer Elohim. E Deus disse, mas Deus não tem boca. Mas Deus não fala. Elohim. Elohim, em hebraico, nós vemos como sendo uma palavra no plural. O singular seria Elohá. Então está escrito no primeiro versículo, Bereshit bara Elohim. E no princípio, deuses, disse. Deuses no plural? Sim. Elohim, deuses. Quando o salmista Davi, no Salmo 86, diz, vós sois deuses. Quando Jesus repete, vós sois deuses e podeis fazer tudo aquilo que faço e muito mais, ele refere-se a esse Elohim. E quem são esses Elohim? André Luiz nos traz no livro, Evolução em 2 Mundos. André Luiz nos traz no livro Evolução em 2 Mundos, que os Elohim seriam então os Devas. Rambam, aquele mesmo rabino que eu citei, sobre o versículo de Vaiomer Elohim, e Deus fez o dia e fez a noite. No dia 1, ele nos explica
que esses são arcanjos, são espíritos que já alcançaram o nível mais evoluído do que os anjos. São os guias da humanidade, os guias do universo. Então, para a criação dos mundos, para a criação da matéria, Deus se utiliza de espíritos crísticos, espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Mas, quando assim é descrita a criação do homem, está escrito: Vayetzer Adonai Elohim et Adam afar min adamah, vaifach ben afai nishmat chai vechaim ladam lenefesh chaya. E formou Adonai, um nome de Deus, Elohim, outro nome de Deus, do pó da terra, o homem, e soprou em suas narinas um sopro de vida. O homem assim tornou-se criatura viva. Mas Vayetzer está traduzido como desenhou, quer dizer, como formou. Mas leatzer é desenhar, projetar, algo assim mais complexo do que simplesmente formar. Vayetzer está escrito com 2 letras no texto em hebraico, Yud, Yud. Isso forma mais um nome de Deus. Eu desconheço outra passagem de todo o Velho Testamento onde nós encontramos 3 nomes de Deus. 3 porque em hebraico Deus possui 72 nomes para o mesmo Deus. O livro de Deuteronômios deixa como pilar de toda a fé judaica: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, Deus é único, Deus é eterno. Um único Deus, mas 72 representações dentro desse processo de arquitetura textual trazido por Emmanuel, para representar diferentes manifestações. Então, na criação da matéria, espíritos crísticos. Mas para criar o espírito do homem, 3 nomes de Deus: Adonai, justiça, misericórdia; Elohim, justiça, e mais um nome de Deus, para simbolizar que dentro do homem teria todo o projeto, ou melhor, todo o caminho que ele trilharia, a luz. Então, falar é possível. Por isso os espíritos crísticos, através do simbolismo da fala, criam a matéria. Mas Deus sopra na narina dos homens. Deus coloca o seu íntimo. Falar é possível por horas. O seminário hoje tem 3 horas. Não quero ouvir. O seminário tem 3 horas. Mas se eu precisasse soprar por mais de 40 segundos, eu acho que eu desmaiava aqui. Então, no simbolismo está sendo dito, na criação do homem, é empenhada uma força espiritual muito maior do que na criação da matéria. E essa é feita por Deus. A matéria pode ser criada por espíritos crísticos. Mas, quando Deus sopra, Ele também coloca a sua essência dentro do homem. Ele coloca o que está dentro do seu íntimo. Por isso, vós sois deuses. Vós possuís todas as condições de se desenvolverem infinitamente, por todos os atributos. Nós, infinitamente, temos a partir de nossa criação a infinitude, mas não a eternidade. A eternidade relativa a partir de nossa criação. Nós temos as condições de nos desenvolvermos em bondade. Há espíritos crísticos, ou vós podeis fazer mais, ou mais. Mas não temos a condição de amar como Deus. Não temos condições de ser bons como Deus. Mas Deus é tão justo que Ele dá a condição de infinitamente a gente buscar a ascensão até Ele. Então, quando foi colocado e Deus formou, desenhou, moldou dentro do homem e colocou a sua essência, nós entendemos a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde estão escritas as leis divinas? Na consciência? Por quê? Peraí, também não é assim, né, gente? Também aí já não complica tanto. Aí ninguém sabe responder, né? Porque se Deus é suprema bondade e justiça, seria justo escrever, por exemplo, na doutrina espírita, apenas as leis? Não.
Porque e todos aqueles que vieram antes? Na Torá, no Alcorão, no Bhagavad Gita, em todos esses? Não. Seria justo estar escrito? Mas e aqueles que são cegos? Não teriam acesso por esse período de sua existência na carne? Então precisa se encontrar em um local onde todos tenham acesso, independente do tempo, independente do momento, independente da condição. E assim, através do sopro divino, Ele coloca em nossas consciências. Então nós entendemos o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que foi preparado para vós, desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, estava na prisão e viestes a mim. E então lhes responderão os justos: mas Senhor, quando foi que eu tive com fome e te dei de comer? Mas Senhor, quando foi que eu te vi com sede? Quando foi que eu te vesti? Quando foi que eu te visitei doente? E então o Cristo lhes responderá: em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus pequeninos, foi a mim que fizestes. Abraão, quando ele se ajoelha e lava os pés. Lote, o sobrinho de Abraão, que ele parte de Sodoma e Gomorra e apenas é alertado para ele: não olhe para trás. O que é não olhe para trás? Não olhe para o seu passado. O que te trouxe até aqui é o sentimento de culpa. Não tenha o sentimento de culpa. O seu passado te trouxe até aqui para que você, então, olhe para frente. Toda essa representação do próprio Cristo, de não enxergar aquele que assim o trairia, de assim não enxergar todos os equívocos de nossos espíritos, é enxergar em cada um de nós, ou em todos nós, a centelha divina. A partir do momento que nós compreendemos que Deus brilha tão forte, e Ele está tão presente dentro do meu coração, dentro do meu espírito, quanto do maior dos esquecidos da humanidade, aí então, como completou outro dia o Wagner a mim, eu não faço mais aquela caridade de final de semana. Eu não sou mais o espírita que vai ao centro para ouvir a palestra e retorna na próxima semana porque está precisando de outro passe. E os centros estão abertos para esses. Mas aí eu tomo consciência que Deus se manifesta em tudo e em todos. E que se eu quiser assim enxergar a Deus, eu posso enxergar o seu intelecto quando eu olho as estrelas, como foi dito para Abraão. Olha as estrelas, e ele não tinha o Hubble. Ele não tinha condições de enxergar quão grandioso pode ser a inteligência divina se manifestando no macrocosmos. Ou então, eu olho o mundo nuclear, um outro universo completamente equilibrado, como disse Albert Einstein na carta à sua filha: minha filha, a maior força que equilibra o universo, essa força é o amor. Nós conseguimos enxergar a Deus em todos os lugares, na natureza, mas se eu quiser me conectar com Deus, se eu quiser sentir Deus na minha vida, Jesus deixou explícito na última ceia, que eu me ajoelhe diante do próximo, que eu lave os seus pés, que eu sirva a Ele como um servo, pois eu estou servindo a Deus, não em uma condição de superioridade, mas na condição que Ele é vivo no meu próximo, tanto quanto em mim. E nós estamos gastando rios de tinta, pena para caneta, para então explicarmos o que está tão claro dentro da primeira revelação. E Jesus, na última ceia, deixaria claro: eu deixo a vós um novo mandamento. Amai ao próximo como eu vos amei. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. E por Deus se encontrar no próximo, ele amava o próximo como a ele mesmo, como diz o livro de Deuteronômios. Mas
Então, muito chato, gente? Não? Se tiver chato, a Jussara está aqui, ela é uma ótima palestrante, melhor do que eu. Eu chamo ela aqui e ela continua. Então, nós compreendemos qual é o mecanismo de liberdade. Nós compreendemos como Deus escreve nesses textos antigos as suas leis. Vamos então passar para um outro momento. O Sefer Tanya, ele descreve que existe uma guerra constante entre nós, dentro de nós. Ele descreve como sendo o intelecto, o cérebro versus o coração. Intelecto versus emotividade. Na pergunta 908 do Livro dos Espíritos, é colocado assim: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornar más? E quando eu li essa pergunta, eu falei, peraí, paixão deixa de ser boa? Eu já tinha lido no comentário, salvo engano, da 292, que Kardec diz que se libertar das paixões é evoluir a Deus. Eu falei, mas agora ele está colocando aqui que as paixões em algum momento elas são boas na nossa vida? E então, os espíritos superiores nos respondem: as paixões são como um cavalo, e elas só têm utilidade quando governados por nós. Quando elas passam a nos governar e causam prejuízo a nós ou a outros, aí elas são perigosas. Mas em que momento a paixão então é boa? Kardec no comentário diz: as paixões decuplicam a vontade do homem. Então, por exemplo, quando eu conheci a Lívia, o sentido das paixões não é única e exclusivamente a paixão entre homem e mulher, obviamente. Quando eu conheci a Lívia, que está aqui sentada, se eu conhecesse ela, ainda não cheguei no 20º ano de casamento, mas será que eu casaria? Eu casaria, mas será que vocês se casariam se conhecessem a sogra antes de conhecer a futura esposa? Então essa atração faz com que nós, por um tempo, não consigamos enxergar os defeitos, enxerguemos só as qualidades. Quando eu acordo de manhã e falo assim, vou trabalhar porque eu quero conquistar o melhor para minha família. Isso é irracional, segundo Kardec no livro A Gênese, e ele se confunde com o instinto, mas não é o instinto, e essa vontade de então fazer o melhor para a minha família. Quando então eu construo uma casa e penso em colocar, no Brasil ainda tem a necessidade, um muro e proteger, isso tudo é uma necessidade do espírito para então prover o melhor à família. Essa é a potencialidade da paixão, mas a partir do momento que eu perco o controle sobre a paixão, por exemplo, do trabalho, a vontade, o entusiasmo do trabalho, eu me torno escravo dele. Quando eu, por exemplo, perco o meu controle sobre a atração, a paixão que nasce entre o homem e a mulher, eu posso ou me tornar ciumento demais, ou buscar muitas paixões. E a partir desse momento, nós construímos um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso, ele vai ser descrito mais à frente, como a escravidão no Egito. O povo judeu, quando saiu de Israel porque tinha fome, não era a fome material. É a fome que Jesus descreve no capítulo 4 do Evangelho de João. Quando ele se encontrava ao lado do poço de Jacó, próximo à cidade de Sicar, seus apóstolos vão buscar comida, retornam, ele se encontra então no diálogo com a mulher samaritana, e eles oferecem comida a Jesus. E ele diz: a fome que eu tenho, vós não tens. A fome que eu tenho é de cumprir a vontade do meu Pai. Os filhos de Abraão partiriam para o Egito porque tinham fome de materialidade. E a fome da materialidade, assim, faria do povo judeu escravos de suas próprias paixões. Então, quando o livro de Êxodos vem trazer para a gente a continuidade dessa história, a escravidão no Egito,
não é narrado, não é revista Tititi de 3.000 anos atrás. É narrado sob a escravidão dos nossos espíritos para com as nossas paixões. E então é dito da seguinte forma, que o povo judeu desceu ao Egito e começou a se multiplicar. E devido ao seu intelecto, alcançaram grandes cargos. O faraó vê aquilo e diz, meu Deus, esse povo, se o Egito for invadido, vai nos transformar em escravos. Então ele decide que deveria tomar uma decisão. E ele decide impor altos impostos sobre os judeus. Os impostos começam a ser cobrados, até que os judeus ficam pobres na terra do Egito. Assim, quando estão pobres, os mensageiros do faraó começam a divulgar pelo povo que havia um campo onde seria pago um bloco, por apenas um bloco assentado, uma moeda de ouro. Se você assentasse 100, você teria 100 moedas de ouro. Os judeus então desconfiados, mas querendo não apenas o dinheiro, mas o status de serem cooperadores da construção do Egito, eles vão até esse campo de trabalho. Quando chegam no campo de trabalho, estavam lá anotando quantos blocos eram colocados para que ao final pudessem ser pagos cada judeu. Vem o faraó um dia, eles se sentem, parece a eleição dos dias de hoje, mas o livro de Êxodo já diz, que o faraó desce e assenta um bloco, e todos se sentem muito próximos da realeza. E então, pouco a pouco, vão se tirando aqueles que contavam os blocos, o faraó deixa de aparecer nos campos de trabalho, e o povo judeu, que trabalhava incessantemente, porque se desse, hoje aqui em Campina Grande, se pagassem um bloco, por bloco assentado, uma moeda de ouro, nem o palestrante estava aqui hoje. Então, o povo judeu trabalhava incessantemente, mas aos poucos vão saindo aqueles que remuneravam os judeus, e vão aparecendo pessoas com chicote. E quando um judeu, o primeiro, decide então parar de trabalhar, ele é açoitado, imediatamente açoitado. Mas eu sou um voluntário. Não, aqui todos trabalham para o faraó. Essa é a história da escravidão no Egito. O que significa para nós? Construir uma obra faraônica. Primeiro, o povo judeu estava em busca, os nossos espíritos estão no Egito. Egito não é a terra do Egito, mas é ascender, descer, fugir, sair, afastar-se das leis divinas. Israel, subir, representação simbólica, porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos escreve sobre o Egito, e ele diz que de todas as civilizações das raças adâmicas, eram os que possuíam menos débitos para com as leis divinas. Então, essa representação não é uma antítese entre Emmanuel e Moisés, mas é uma representação simbólica. Sair de Israel, descer para o Egito, buscar a materialidade. Mas quanto mais eu busco a materialidade, saciar o meu espírito com materialidade, é como beber água do mar. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. Assim, os impostos são colocados de maneira simbólica, cobrando do meu espírito que eu faça mais, para obter os mesmos resultados que eu obtinha antes. Vícios. Colocar bloco a bloco por uma moeda de ouro é se iludir com as nossas paixões, perder o controle das nossas paixões humanas. Condicionamento psicológico. Nós realizamos uma atitude guiados pela nossa paixão, no dia seguinte novamente, no outro novamente, no outro novamente. Como todo vício, ele no princípio, ele nos dá a sensação de estarmos perto do próprio faraó, de estarmos próprio da majestade da materialidade. E assim, vão me condicionando, e quando eu falo, agora eu quero sair. Eu sou escravo no meu próprio Egito. Eu sou escravo das minhas próprias paixões. Muito difícil? É que foi narrado de uma maneira simbólica. Nós não tínhamos a pergunta 908 do Livro dos Espíritos. E assim então, o povo judeu se tornou escravo no Egito. E o povo judeu, então, queria a liberdade do Egito, a liberdade do espírito, o que foi narrado.
por Abraão, o que foi narrado por Jesus. O caminho para encontrarmos essa liberdade. Mas então, um belo dia, o faraó, muito semelhante ao que aconteceu com o rei Nimrod, ao que aconteceria com Herodes, ao nascimento de Jesus, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê então uma balança. Em um prato da balança estava o reinado do Egito. No outro, um cordeiro, uma ovelha. E a ovelha era muito mais pesada que todo o reinado do Egito. Ele então recolhe todas as riquezas do Egito, coloca naquele prato, e a ovelha era mais pesada. Ele então pega todas as obras faraônicas, a representação do que construímos, dos vícios em nossos espíritos, coloca naquele prato, e o cordeiro era mais pesado. Ele acorda pela manhã, desesperado, e fala: o que significa esse sonho? Ele vai consultar os seus astrólogos, os seus magos, e os magos lhe dizem: vai nascer aqui na terra do Egito um menino, e esse menino vai libertar o povo judeu da escravidão. Ele vai ser o representante de um cordeiro, para que os vícios do nosso Egito sejam superados. Nós encontramos uma outra passagem muito semelhante a essa. Quando nós falamos da centelha divina, no texto de Gênesis, que vibra, que brilha em todos nós, isso nos traz uma vontade inata, ascender a Deus. O homem só é feliz quando está no sentido ascensional a Deus. Então, por mais que a gente queira retardar, através de nossas paixões, através de nossas dificuldades pessoais, a lei do progresso é incessante, a misericórdia divina é incessante. E assim, todos nós, como árvores que só crescem em direção ao sol, os nossos espíritos só se movimentam em direção a Deus. Porque sendo um sopro divino, ele tem destino retornar à sua fonte. Aristóteles disse isso como ímpetus. Todos os objetos, de uma maneira simbólica, caíam ao centro do universo. A Terra, na época, se acreditava. Porque a Terra era o centro do universo, tudo caía. Mas o centro do universo é Deus. Então, todos ascendem a Deus. Do ponto de vista filosófico da fala de Aristóteles, isso quer dizer. Mas, esse sonho ele é representado em uma outra obra, que provavelmente todos nós conhecemos. Quem aqui já leu o livro Há 2000 anos? Quase todos, né? Nós nos lembramos quando o senador Públio Lentulus se encontra com o Cristo. Sua filha Flavinha estava doente, e então sua esposa Lívia pede para que ele fosse encontrar aquele então que era chamado de profeta naqueles dias. Diz ao senador: vá ao encontro de Jesus, ele tem realizado milagres. E ele então, como muitos de nós ainda saem, como eu ainda saio tantas vezes, para o serviço, para encontrar o Cristo, numa tarde, ao anoitecer, de maneira discreta, sem que ninguém pudesse assim dizer que ele estava saindo para encontrar o Cristo, quando ele de repente se encontra à beira do Tiberíades, do lago de Genezaré, ele cai de joelhos e sente a presença de Jesus, e o texto diz que ele teve uma conversa de coração para coração, de espírito para espírito, pois o senador Públio Lentulus não falava aramaico, e Jesus não falava latim. Latim, perdão, eu ia falar grego. Latim. Então eles obtêm aquela conversa. E assim então, Jesus diz ao senador: todos os poderes do teu império são bem fracos e suas riquezas miseráveis. O prato era o império egípcio? O prato do sonho do faraó
era o Império Egípcio, com as riquezas do Egito antigo, as magnificências dos Césares do Egito. São ilusões efêmeras que um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais de justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado misérrimo de cinzas. É a mesma representação trazida por Emmanuel no seu encontro quando o senador Públio Lentulus com o Cristo. O seu império egípcio, o império dentro de nossos espíritos, das paixões, dos vícios milenares, nós trazemos os nossos vícios, construímos por milênios, queremos a liberdade. Por mais que você possa ter o livre-arbítrio e decidir, como o senador Públio Lentulus, seguir no seu Egito ou então buscar a sua liberdade, é dado para nós aqui. É dado para o faraó a possibilidade de se libertar. A ovelha, através da lei do progresso, da causa e efeito, da providência divina, da justiça e da misericórdia, ela está trabalhando incessantemente nos nossos espíritos, nos nossos Egitos e em nossas condições. Sobre essa condição, iria então obter o sonho do faraó. Mas o faraó, quando pergunta sobre os astrólogos, e eles lhes dizem, Moisés, como representando aqui a consciência, uma manifestação da consciência divina em nós, vai nascer. Nós procuramos a terceirização da culpa. E nós podemos elencar talvez mais de 1000 desculpas pelas mesmas imperfeições que nós possuímos. Mais de 1000 desculpas. E os magos do faraó, os astrólogos, dizem, então, recomendo assassinar todas as crianças do Egito. Ele pede para as parteiras que então assassinassem, mas elas eram tementes a Deus e não mataram as crianças. Ele então pede aos seus exércitos que saiam procurando o choro das crianças e jogassem todas as crianças no rio Nilo. Ele então, Moisés, fica assim como Abraão, escondido, até os 3 meses de idade. Mas Amram, pai de Moisés, pai de Aron e Miriam. Miriam era profetisa, irmã de Moisés. Havia profetizado que nasceria em sua casa aquele que libertaria o Egito da escravidão. Ela, então, a mãe de Miriam, mesmo sabendo, mesmo amando seu filho, mesmo tendo seu filho não encontrado, ela confia na providência divina. E ela coloca Moisés em um cesto de junco e betume para descer as águas do Nilo. A filha do faraó, Tarmus, ela possuía tzará, lepra. E ela se banhava no Egito, no rio Nilo, perdão. Ela saíra de seu palácio e fora até a beira do rio Nilo. Quando ela se chega na beira do rio Nilo, ela vê então aquela cestinha que descia. E o Midrash, a tradição oral, conta que ela esticou a sua mão e sua mão se esticou por muitos e muitos e muitos e muitos metros. Foi até o meio do rio Nilo e puxa aquela cestinha para ela. Quando ela abre aquela cestinha, ela é curada da lepra. O que significa essa história? Nós encontramos um poderoso germe do cristianismo sendo implantado. Tarmus vivia fora do palácio. O Lázaro, da parábola do rico e o Lázaro, permanecia para fora da casa do rico? Para fora do palácio? Estamos lembrados dessa parábola do Evangelho? Mas nós encontramos no livro de Levíticos que todos aqueles que possuem tzará, enfermidades na pele, chagas, a mesma chaga que obtinha Lázaro, todos aqueles que quando o povo judeu se encontrava no deserto, deveriam ir para fora do acampamento, pois eles eram impuros. Poderiam então retornar, depois que Kardec nos esclareceu, ficou muito mais fácil, para dentro do acampamento, após
passarem pelo processo de arrependimento, expiação, eles estariam prontos a retornar para a reparação, para dentro do acampamento. Então, nos traz o livro de Êxodos que a tzará é uma representação de uma enfermidade no espírito. Tarmus era doente do espírito e ela permanecia para fora do palácio. Mas, no momento onde ela simbolicamente emprega todos os seus esforços para trazer Moisés para amar aquele que era seu inimigo, o povo judeu era inimigo dos egípcios, no amor mais sublime conhecido por nós, o amor de mãe, pois ela adota Moisés como filho. Ela então tem as chagas de seu espírito totalmente curadas. Ela é curada da sua tzará. Assim, ela teria o seu nome modificado no livro de Êxodos. E o seu nome seria Batia, filha de Deus, por amar o seu inimigo. No amor mais sublime, ela é recomendada a ser então chamada de filha de Deus. Moisés, Mo, água, Zés, tirado da água, Ra, Msés, Ra, majestade, Sés, filho da majestade, Ar, Mosés, Ar, lua, Sés, filho, Moisés, que foi tirado das águas do Egito. Mas por que das águas do Egito e não da floresta do Egito? Das areias do Egito? Porque num processo simbólico de purificação, nós encontramos no livro de Gênesis Noé com o dilúvio que purificaria o mundo. 40 dias, 40 noites choveu para que o mundo fosse purificado. 40 anos vai caminhar o povo judeu no deserto. Jesus permaneceu 40 dias, 40 noites no deserto, para então encontrar ou uma prova e uma expiação, ou uma missão. Mas por que a água? Porque todos nós permanecemos 40 semanas dentro da água antes de vir ao mundo. 40 semanas no líquido amniótico, no ventre da mãe. Moisés é tirado das águas do Egito e não da terra do Egito. Num sentido de que, não apenas como foi dito no livro, que quando ele nascera, se materializara a luz em todo o seu quarto, mas no sentido de que ele já era um espírito um pouco mais purificado do que todos nós. Ele mesmo é colocado aos 3 meses na água e não nos primeiros dias. Entendemos assim um pouquinho da história de Moisés? Como que está o nosso tempo? 5 minutinhos? Então eu acho que... Deixa eu só achar aqui. Então Moisés iria crescer, acho que dá tempo da gente explicar. Iria crescer e conta a história que certo dia, quando ele já tinha 3 anos, ele com seu magnetismo muito forte, ele passava as tardes, muitas tardes, brincando com o faraó. E ele tinha o costume de tirar a coroa do faraó e jogar ao chão. Tirava a coroa do faraó e jogava ao chão. O faraó pegava aquilo que os filhos não podem fazer, mas os netos podem. O faraó pegava a coroa, colocava e eles se divertiam naquela brincadeira. Um dia havia um grande banquete. Todos os sacerdotes, todos os magos, os astrólogos, todos os nobres do Egito Antigo. E Moisés então tira aquela coroa, joga, o faraó coloca, ele tira da cabeça do faraó e coloca na sua. Aqueles astrólogos, aqueles magos que haviam predito, dizem, essa é a criança. Eles ordenam imediatamente que Moisés fosse assassinado. Que Moisés pudesse então morrer, para que o império egípcio não caísse. Mas havia um sacerdote egípcio muito bom naqueles dias. E ele diz, ele apenas está brincando com aquilo que encandeia, com o brilho do ouro e das pedras preciosas. Então, vamos colocar um prato com ouro e pedras preciosas, e algo que brilhe muito mais
do que o ouro e as pedras preciosas? Brasa. E se ele pegar o ouro, ele sim é aquele que irá enfrentar o faraó. Se ele pegar a brasa que brilha muito mais, ele é apenas uma criança tola que está indo atrás do brilho. Moisés então é colocado de frente àqueles dois pratos. E ele estica a sua mão em direção ao ouro. Mas conta a história que o anjo Gabriel, filho de uma amiga minha que está aqui, se chama Gabriel. O anjo Gabriel bate em sua mão e ele pega uma brasa e coloca na sua boca. Moisés era gago, em função dessa queimadura. E então todos dizem, ele é uma criança tola. Quem pegaria brasa ao invés de ouro? E ele é permitido a vida por ele. Mas como explicar isso à luz da doutrina espírita? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de que ordinário são eles que vos dirigem. Simbolicamente, o anjo Gabriel dirige, como dizem os espíritos, a mão de Moisés à brasa. Mas se todos nós estamos mergulhados em fluidos de pensamento criados por nós mesmos, criamos nossa atmosfera psíquica, nós compreendemos que Moisés era um missionário, mas também compreendemos o que diz Kardec na Revista Espírita, infalíveis na carne, apenas espíritos crísticos. Por esse motivo, Moisés é encontrado com caracteres humanos fortes. E Emmanuel é questionado sobre isso. Mas Moisés mantinha-se dentro de sua atmosfera psíquica, ligado ao dever de sua consciência. E por essa razão, mesmo quando talvez ele estivesse perdido, mesmo quando talvez ele não tivesse tanta clareza de como deveria agir, em função dos seus pensamentos, ele era conduzido pelos bons espíritos aqui representado pelo anjo Gabriel, para que cumprisse então o seu dever, por mais árdua que fosse a sua missão. Ele iria então crescer, e quando vira o seu povo escravo no Egito, quando ele saíra para os campos, Moisés então se depara com a escravidão e com o sofrimento. Ele chega ao faraó, seu avô, e diz: faraó, eu gostaria de propor uma ideia, para que todos pudessem descansar no 7º dia. Todos pudessem descansar. Os animais, quando descansam, eles trabalham mais. Se os judeus descansarem, eles então vão trabalhar mais. E esse é um dos 10 mandamentos, o descanso no 7º dia. E nós nos perguntamos, por que é que o descanso do 7º dia é colocado como um dos mandamentos das tábuas da lei? Se Jesus disse, eu e meu Pai jamais cessamos de trabalhar, é instituído o que vem ser explicado por Kardec como a lei do descanso. Numa condição social onde os escravos valiam menos do que os animais, Moisés propõe ao faraó que todos pudessem descansar. Os escravos pudessem descansar, a primeira lei de descanso universal. Os animais, que também não tinham direitos, deveriam descansar. Todos os empregados, todos do Egito. A lei do descanso trazido no Livro dos Espíritos. E eu acho que o nosso tempo está acabando por esse primeiro momento. Então, nós compreendemos aqui, até então? Foi difícil? Depois vai ser um pouco mais.